Você já parou para pensar o que realmente significa ganhar um salário mínimo no Brasil hoje? Desde janeiro de 2026, o salário mínimo brasileiro é de R$ 1.621. Para alguns, isso é motivo de comemoração, para outros, é insuficiente. Mas a pergunta que importa é: o que esse valor significa de verdade para quem depende dele? Hoje vamos além dos números. Vamos falar sobre poder de compra, sobre como esse reajuste impacta a sua vida real e, principalmente, vamos revelar estratégias práticas para você não ficar refém desse valor. Se você quer entender de verdade o que está acontecendo com seu dinheiro e descobrir caminhos para melhorar sua situação financeira, fica comigo até o final. Vamos lá! Primeiro, vamos aos fatos. O decreto assinado pelo presidente Lula em dezembro de 2025 estabeleceu o novo salário mínimo em R$ 1.621. Isso representa um aumento de R$ 103 em relação aos R$ 1.518 de 2025. Em percentual, estamos falando de um reajuste de 6,79%. Agora, como esse número é calculado? Existe uma fórmula oficial que leva em conta dois fatores principais. Primeiro, a inflação medida pelo INPC, que fechou em 4,18% entre dezembro de 2024 e novembro de 2025. Segundo, o crescimento do PIB de 2024, que foi de 2,5%. Quando você aplica a inflação de 4,18% mais o crescimento de 2,5%, chega no reajuste final de 6,79%. Parece justo no papel, certo? Afinal, você está ganhando acima da inflação. Mas a realidade é bem mais complexa do que isso. Aqui está a pergunta que realmente importa. Com R$ 1.621, você consegue comprar mais coisas do que conseguia com R$ 1.518 no ano passado? Tecnicamente, sim, mas a diferença é mínima. Porque enquanto seu salário subiu 6,79%, os preços que você paga no dia a dia também subiram. Aluguel, supermercado, conta de luz, transporte, gás de cozinha, tudo isso continua pesando no orçamento. E tem um dado que poucos conhecem. Segundo o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo ideal para cobrir as necessidades básicas de uma família brasileira deveria ser de R$ 7.168. Deixa eu repetir, R$ 7.168. Isso significa que o salário mínimo atual é 4,4 vezes menor do que o necessário. Você está recebendo menos de um quarto do que seria preciso para viver com dignidade. Então, como é que 62 milhões de brasileiros que recebem até um salário mínimo conseguem sobreviver? A verdade é dura. Elas não estão apenas sobrevivendo, estão fazendo malabares financeiros, trabalhando em 2 ou 3 empregos, sacrificando saúde, tempo com a família e qualidade de vida. Mas existe um lado positivo nessa história que precisa ser mencionado. Esse reajuste de R$ 103 vai injetar aproximadamente 81,7 bilhões de reais na economia brasileira ao longo de 2026. Como isso acontece? Simples. Quem ganha salário mínimo geralmente gasta praticamente tudo que recebe. Esse dinheiro volta para a economia, movimenta o comércio local e, no final das contas, ajuda a gerar empregos. Além disso, o salário mínimo não afeta apenas trabalhadores com carteira assinada. Ele é a base para aposentadorias e pensões do INSS, benefícios como Bolsa Família, seguro-desemprego, abono salarial. São 21,9 milhões de aposentados e pensionistas que também receberam esse reajuste. Então, sim, esse aumento tem um impacto importante na economia. Mas para você, individualmente, a pergunta permanece: como fazer esse dinheiro render mais? Vamos falar de algo que quase ninguém menciona: a armadilha do salário mínimo. A questão não é apenas quanto você ganha, mas o que você faz com isso. Se você está esperando que o governo ou a empresa onde trabalha resolva sua vida financeira, você vai esperar sentado para sempre. A dura verdade é que se você depende 100% do salário mínimo e não tem outra fonte de renda, você está preso numa armadilha.
Uma armadilha que te mantém correndo feito hamster na rodinha, trabalhando sem parar, mas sem sair do lugar. Então, o que fazer? Primeira estratégia: educação financeira não é luxo, é necessidade. Você precisa aprender a gerenciar o pouco que tem. Corte gastos desnecessários. Identifique despesas que podem ser reduzidas sem comprometer sua qualidade de vida. E crie um fundo de emergência, mesmo que seja de R$ 50 ou R$ 100 por mês. Pode parecer pouco, mas em um ano são R$ 600 a R$ 1.200. Isso pode te salvar de entrar no cheque especial ou num empréstimo com juros abusivos quando surgir um imprevisto. Segunda estratégia: pense em formas de aumentar sua renda. Isso não significa necessariamente arrumar um segundo emprego formal. Hoje, com a internet, as possibilidades são infinitas. Você pode oferecer serviços como freelancer, vender produtos online, dar aulas particulares, fazer entregas nos horários livres. O problema é que muita gente está ocupada demais reclamando e não para pensar em alternativas. Terceira estratégia: invista em você mesmo. Cursos gratuitos na internet, vídeos no YouTube, livros da biblioteca pública, podcasts educativos. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, e é o conhecimento que vai te dar as ferramentas para sair dessa situação. Vamos para um exemplo prático. Digamos que você recebe R$ 1.621 por mês. Suas despesas fixas somam R$ 1.400, aluguel, alimentação básica, transporte, contas essenciais. Sobram R$ 221. O que a maioria faz com esse valor? Gasta tudo em pequenas coisas ao longo do mês. Mas e se você guardasse metade? R$ 110 por mês. Em um ano, são R$ 1.320. Você poderia colocar esse dinheiro em investimentos básicos e seguros, como Tesouro Direto ou CDB com liquidez diária. No segundo ano, você já teria esse valor rendendo e continuaria guardando mais. Não é algo que vai te deixar rico da noite para o dia, mas é o primeiro passo para construir uma base financeira sólida. Outra dica fundamental: cuidado com as armadilhas financeiras. Crediário, cartão de crédito com juros abusivos, empréstimos consignados, tudo isso pode parecer uma solução no curto prazo, mas vira um pesadelo no longo prazo. Se você já tem dívidas, a prioridade número 1 é sair delas. Negocie com os credores, peça desconto, faça um plano de pagamento. Quanto mais tempo você deixa uma dívida correr, mais ela cresce. Agora vamos falar do que realmente faz a diferença: mentalidade. A diferença entre quem melhora de vida e quem continua na mesma situação não está só nas condições externas, está na forma de pensar. A mentalidade de vítima te mantém preso. O governo não aumenta o salário o suficiente, as empresas exploram os trabalhadores, o sistema é injusto. Tudo isso pode ser verdade, mas ficar só reclamando não muda nada. Já a mentalidade de protagonista te liberta. O que eu posso fazer com o que tenho? Como posso melhorar minha situação? Que habilidade posso desenvolver? Pare de colocar a culpa nos outros e comece a assumir responsabilidade pela sua vida. Isso não significa aceitar injustiças ou parar de lutar por melhores condições. Significa não ficar paralisado, esperando que alguém resolva seus problemas. O trabalhador que ganha um salário mínimo hoje, mas estuda, se desenvolve e busca alternativas, pode estar ganhando muito mais em alguns anos. Mas isso só acontece com ação, disciplina e foco. Resumindo tudo, o salário mínimo de 2026 é R$ 1.621, um aumento de 6,79% sobre 2025. Esse valor ainda é insuficiente para cobrir todas as necessidades básicas, mas impacta milhões de brasileiros. O mais importante é que você não pode ficar esperando que o salário mínimo resolva sua vida. Você precisa tomar o controle, aprender sobre dinheiro, buscar formas de aumentar sua renda e mudar sua mentalidade. E olha, eu sei que às vezes parece difícil saber por onde começar. Gestão de orçamento, investimentos, planejamento financeiro, tudo isso pode parecer complicado quando você está começando. Por isso, eu preparei um treinamento completo, onde você vai aprender tudo isso na prática, sem enrolação e sem termos complicados. Vou te ensinar como criar um orçamento que funciona de verdade, como economizar e investir do jeito certo, estratégias para sair das dívidas e planejar seu futuro financeiro. O link está aqui na descrição do vídeo. Clica lá e garanta sua vaga. Esse pode ser o primeiro passo para você transformar sua relação com o dinheiro de uma vez por todas.
Se você chegou até aqui, isso mostra que está comprometido em melhorar sua situação financeira. Isso já te coloca na frente de muita gente. O futuro financeiro que você quer não vai cair do céu, mas você pode construir ele, passo a passo, dia após dia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.